E o Bayer Leverkusen recusou a segunda proposta do Palmeiras por Lucas Alario. E no vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto exatamente em que pé está essa história. Palmeiras correndo enorme risco de não ter centroavante para o Mundial de Clubes. Bora falar também sobre Soteldo. São Paulo anunciou por meio do seu presidente a desistência do atacante, mas não é bem por aí. Bora falar também a respeito do Atlético Mineiro, que avançou nas tratativas com o Sorriso. Tá rolando uma baita disputa entre o Galo e o Red Bull Bragantino pelo atacante do Juventude. Bora falar ainda sobre a apresentação no Corinthians. Paulinho, enfim, foi anunciado. Já o Flamengo fez a primeira oferta para a compra de Andréas Pereira. Vou te trazer os números exatos dessa oferta. Para completar, tem novidades importantes no Internacional, notícias do Botafogo, além de um giro do mercado, você não perde por esperar. Deixa eu só antes me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, e criei esse canal no YouTube para deixar todos vocês super bem informados sobre as coisas do mercado. Para não perder absolutamente nada, é bem fácil, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa também as notificações, beleza? Bom, bora começar esse vídeo contando que ele tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira do Liverpool, do Barcelona, do Chelsea, entre outros. E o mais legal da 1xBet é que todo dia é dia de apostar. Por exemplo, sexta-feira. Tem jogo? Claro que tem. Copa São Paulo de Juniores rolando para valer. Partidas da terceira fase, você tem a oportunidade de apostar no time que você mais confiar para ter a oportunidade de faturar uma grana em época de pandemia, sempre bem-vinda, certo? Pois bem, só não se esqueça de usar o cupom Nicola para ter 100% de bônus no valor do seu depósito. Depositou 100, ganha mais 100 em bônus para poder aumentar suas chances de ganhar. E só para completar, na 1xBet, o apostador iniciante que perder tem até $10 devolvidos pela casa. Bom, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é de que Zé Roberto, que pertenceu ao Atlético Goianiense, já foi anunciado no Ceará. O anúncio ocorreu nessa sexta-feira, dia seguinte a um chapéu pesado. Fortaleza havia anunciado horas antes a contratação do Silvio Romero, o argentino, que durante tanto tempo foi pretendido pelo Ceará. Zé Roberto chega e é o sexto reforço do vovô, juntando-se a Richardson, Richard, Yuri Castilho, Michel Macedo, Nino Paraíba e Vitor Luiz. Quero falar agora sobre o Botafogo, que se despediu nessa sexta-feira de Luiz Oyama. Meio-campista que fez grande passagem na temporada passada, o Botafogo não teve condições financeiras de fazer um investimento para contratá-lo do Mirassol. O Oyama foi às redes sociais para se despedir do Botafogo. Ele escreveu que estará sempre no coração, se referindo ao Bota. Quero contar que o Internacional vai buscar na Major League Soccer dois possíveis reforços, dois atacantes de lado de campo, um uruguaio Brian Rodrigues, uruguaio do Los Angeles FC, o segundo é um atacante argentino, Ezequiel Barco, do Atlanta United. São duas operações difíceis, dois nomes que já foram cobiçados, cogitados pelo Internacional em outros tempos, não houve acordo por nenhum dos dois. O que o Inter pode ter de expectativa, especialmente em relação ao Ezequiel Barco, é que o Atlanta tenta a contratação do Thiago Almada, que é tido como um grande destaque, o grande fenômeno do futebol argentino. E se ele for contratado, o Atlanta estoura o limite de estrangeiros. A partir daí poderia ficar menos complicado trazer o Barco por empréstimo, o Barco que foi para o Atlanta United por 15 milhões de dólares. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro. Contei para vocês nessa semana que o atacante Sorriso, só 20 anos de idade, que pertence ao Juventude, tinha negociações avançadas com o Red Bull Bragantino. Essa informação chegou aos ouvidos dos dirigentes do Galo, que melhoraram as condições do negócio pro Juventude. Está rolando uma baita de um leilão entre o Atlético Mineiro e o Red Bull Bragantino pelo atacante. O Galo se colocou à disposição para pagar os 7 milhões de reais da multa rescisória e, além disso, emprestar uma de suas joias da base. As possibilidades seriam os atacantes Felipe Felício e Guilherme Santos ou o Meia Acosta. Vale lembrar que Juventude e Atlético já tem uma boa relação desde a temporada passada, quando o Castilho e o Vitor Mendes estiveram emprestados ao Juventude, tiveram um papel importantíssimo na permanência do time de Caxias do Sul na primeira divisão. Só para fechar sobre o Sorriso, atacante de só 20 anos de idade, bem perto de fazer 21, na temporada passada 50 jogos, 4 gols e 4 assistências, atleta que também foi pretendido pelo São Paulo, tricolor já se retirou da negociação, não tem a capacidade para fazer esse investimento de 7 milhões de reais. Bora falar agora sobre Paulinho, anunciado de forma oficial nessa sexta-feira pelo Corinthians. Aconteceu a apresentação dele com a camisa, respondendo a perguntas, respondeu a uma série de coisas, contou, por exemplo, sobre a condição física dele, disse que a temporada passada o atrapalhou, ele jogou pouco, mas que em mais ou menos 30 dias imagina que vai estar muito bem.
Foi perguntado também sobre a possibilidade de disputar a Copa do Mundo. Se a seleção brasileira é um dos objetivos, a resposta foi a seguinte, abre aspas, meu foco é o Corinthians hoje, não adianta. Obviamente que eu sei que é ano de Copa, todos sonham em jogá-la, mas devido ao meu último ano ter sido complicado, é difícil. Não consigo pensar em seleção antes do meu trabalho aqui, fecha aspas. Paulinho também foi perguntado sobre a passagem relâmpago pelo Al-Ahly da Arábia Saudita e ele contou o seguinte, abre aspas, jamais falarei mal de algum clube, mas cheguei e encontrei situações que para mim não dava. Não foi problema financeiro ou com o técnico, encontrei coisas que não estou acostumado e preferi ter a rescisão em apenas 2 meses. Paulinho que volta ao timão depois de ter disputado na primeira passagem 167 partidas e 34 gols marcados, passagem de 2010 a 2013, Paulinho que vai ganhar do Corinthians R$1 milhão e o restante será bancado pela Townsend, que é patrocinadora alvinegra. Bora falar agora a respeito de Ronaldo Fenômeno, que fez um convite a Elias para que ele se junte no projeto do Cruzeiro. O Elias, você lembra, jogou com o próprio Ronaldo no Corinthians, também esteve no Sport, jogou no futebol turco, enfim, passagem bastante conhecida por vários clubes, não joga desde 2020 quando deixou o Bahia. O Elias até tinha vontade de continuar jogando, mas diante da falta de propostas bacanas ele passou a estudar. Recentemente esteve lá na Espanha, no Valladolid, para entender um pouquinho do processo, para fazer uma espécie de estágio e foi convidado para atuar pelo Ronaldo no departamento de futebol do Cruzeiro. Já tem participado desse comitê de formação, esse comitê que tem tomado as primeiras decisões do Cruzeiro, é natural que o Elias, aos 36 anos de idade, passe a ocupar em breve um cargo importante dentro do departamento de futebol. Ele atuou com o Ronaldo nos tempos de Corinthians, de 2009 a 2010, também conviveu bastante com o Paulo André, que é o braço direito do Ronaldo na formação desse novo Cruzeiro, então é uma relação dos três de bastante tempo. É natural que o Elias acabe tendo um papel de destaque, primeira experiência dele fora dos campos, depois de uma carreira bastante interessante como atleta de futebol. Bora falar agora sobre Soteldo. O atacante não será mais jogador do São Paulo, pelo menos é o que garantiu o Júlio Casares em uma entrevista ao GE na tarde dessa sexta-feira, mas eu não cravaria com todas as letras que o São Paulo está desistindo oficialmente. Bom, deixa eu reproduzir primeiro as frases que o Júlio usou para falar sobre o assunto. Abre aspas. Não temos mais negociação com o Soteldo. Espero que um dia ele possa jogar aqui, mas dentro da responsabilidade financeira do clube. Pouco depois o Júlio disse o seguinte, hoje acabou, não estamos conversando mais por causa da composição salário, luvas e comissão. E ele completa, nós admiramos, gostamos, e a gente espera um dia que ele possa vestir a camisa do São Paulo, mas hoje não dá. Fecha aspas. Você percebe que o Júlio sempre coloca que as negociações estão encerradas, mas ele põe um condicional, espera um dia, quem sabe. O que o São Paulo está tentando fazer? Está tentando marcar para o mercado que não vai fazer nenhum movimento a mais para a contratação do Soteldo. O Soteldo e o Toronto vinham fazendo algumas últimas tentativas, requisições, pedindo para que o São Paulo melhorasse ofertas, não só em relação ao salário, mas também em relação à compra dos direitos econômicos. O São Paulo afirma de forma categórica que não vai fazer nenhum movimento. Se lá na frente o Soteldo não se arranjar com ninguém e o Toronto precisar negociá-lo, o São Paulo vai estar à disposição. Mas, diante da atual realidade, com as cifras pedidas pelo Soteldo e também pelo Toronto, não há possibilidade de acordo. Nessa mesma entrevista, o Júlio ainda respondeu sobre outras possibilidades, como a do Bruno Viana, zagueiro que pertenceu ao Flamengo na temporada passada por empréstimo, ele é jogador do Braga. De acordo com o Júlio, não existem conversas pelo Bruno. O presidente ainda deixou a possibilidade de não pintarem mais reforços, mas eu posso te assegurar que a pressão do Rogério Ceni e do Muricy Ramalho por atletas de velocidade é muito grande. A preocupação é de que esse São Paulo de hoje se torne um time muito lento. Bom, bora falar agora a respeito do Flamengo, que fez oferta oficial pela compra de Andreas Pereira. Essa informação foi divulgada em primeira mão pelo pessoal da TNT Sports. Fui atrás de mais detalhes e consegui o valor da primeira oferta do Flamengo ao clube inglês. 8 milhões de euros, que equivalem hoje a mais ou menos 50 milhões de reais. Só para lembrar que no contrato de empréstimo ficou fixado como opção de compra o valor de 20 milhões de euros, ou seja, o Flamengo ofereceu menos da metade do que aquilo que havia sido combinado. O Manchester United já respondeu de forma pronta que não existe a menor possibilidade de aceitar essa oferta de 8 milhões de euros. O Flamengo acena nos bastidores em aumentar essa proposta para 10 milhões de euros, ou mais ou menos 63 milhões de reais.
Também é natural que não aconteça um acordo diante dessas cifras, mas faz parte de um processo de convencimento, de tentativa e erro. O Flamengo conta com a ajuda do Andréas Pereira nessas negociações. O Andréas gostaria muito de ficar em definitivo. O Andréas, que está emprestado até a metade do ano, caso não seja comprado agora, terá de ser reintegrado ao clube inglês a partir de julho. Operação mais ou menos parecida ao que o Flamengo fez recentemente com o Thiago Maia, outro que estava por empréstimo. A negociação, ou o valor da compra, girava na casa dos 6 milhões de euros e o Flamengo fechou o acordo com o Lille por 4 milhões de euros, referente a 50% dos direitos econômicos. Para fechar o vídeo, bora te atualizar sobre as últimas de Lucas Alário, e as notícias não são positivas. O Palmeiras chegou a fazer 2 ofertas ao clube alemão. Primeira proposta de empréstimo gratuito, com opção de compra no fim da temporada. O clube alemão disse não. O Palmeiras melhorou essa proposta, fazendo uma opção de empréstimo com pagamento durante esse período em que o atleta estivesse no Brasil. 100% dos salários do Lucas Alário sob responsabilidade do Palmeiras. O Alário ganha na casa dos 2 milhões de reais por mês. Pois bem, a Leila inclusive deu carta branca para que o Anderson Barros avançasse nessas tratativas de empréstimo pago. O Bayer Leverkusen respondeu de forma definitiva na tarde dessa sexta-feira, e a resposta é de que não haverá acordo pelo Lucas Alário enquanto o Bayer Leverkusen não contratar um outro jogador. A ideia desse time de Leverkusen é encontrar um substituto, encontrar um camisa 9, caso ele seja comprado a tempo. O Bayer Leverkusen toparia emprestar o Lucas Alário. Caso contrário, não vai haver negociação. E aí que está o grande problema. Hoje é dia 14 de janeiro. O Palmeiras tem até 24 de janeiro para inscrever seus atletas para o Mundial de Clubes. Mais do que isso, o Palmeiras gostaria que o novo reforço, o camisa 9, tivesse a oportunidade de treinar, de conhecer os novos companheiros, para que ele pudesse chegar no Mundial com algum entrosamento. Então essa resposta do Bayer Leverkusen foi um grande balde de água fria, retomando uma polêmica antiga. O Abel tenta desde a temporada passada um centroavante e o Anderson Barros até agora não conseguiu trazer esse camisa 9. Rafael Navarro é um jogador da posição, mas sem o perfil, sem o tamanho que o Palmeiras buscava. Todos os outros reforços tentados acabaram não avançando. Tati Castelhanos, Yuri Alberto, Pedro, Agustin Álvares, entre outras alternativas, todos os reforços muito caros. Então o Palmeiras volta a estaca zero em busca de opções novas no mercado. Não será fácil inscrever um atleta de primeiro nível até 24 de janeiro. E você tem opções, tem sugestões? Use o espaço para comentários. A gente se vê daqui a pouquinho a partir das 7 da noite no programa do Nicola. Beleza? Até lá, tchau, tchau!